Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020. Gentileza gera gentileza. Sexto dia da Semana da Oração pela Unidade Cristã. Hoje iremos meditar sobre o tema Hospitalidade, gentileza fora do comum. E temos como iluminação bíblica a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 1 a 2 e 7. Já fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos demonstraram uma benevolência fora do comum. Com efeito, acendendo uma grande fogueira, eles nos convidaram todos a aproximar-nos, pois começara a chover e fazia frio. Havia, nos arredores, terras que pertenciam ao primeiro magistrado da ilha, chamado Públio. Ele nos acolheu e hospedou amigavelmente por 3 dias. Acendemos grandes fogueiras. Nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias, acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiados, sem teto, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos juntos ao nosso Deus uno e trino, Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que juntam. Que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Olá, tudo bem? Novamente um prazer muito grande estar junto com você, mesmo que seja pelo meio digital. Aqui é o professor Luiz Augusto Previati e hoje estamos aqui para fazermos uma reflexão dentro dessa semana de oração pela unidade cristã, que a nossa igreja no Hemisfério Sul celebra agora nessa semana, nesse período que antecede a grande festa de Pentecostes. Então é um prazer imenso ter sido convidado fazer esse momento de reflexão com vocês e espero poder atingi-los, que vocês apreciem o que iremos fazer aqui, tá bom? Então vamos acompanhar primeiramente a leitura do Evangelho, que nos é sugerido para esse momento. Então a gente vai pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 24. Então, em seguida, disse aquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem para uma festa. Chama pobres, estrupiados, coxos, cegos. Feliz será, então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas Jesus respondeu: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço que me des por escusado.
Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. E outro disse: casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: vá depressa pela praça e ruas da cidade, e introduza aqui os pobres, os estrupiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: vai pelos caminhos e trilhas, e obriga as pessoas a entrarem para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Palavra da salvação. Queridos amigos, queridas amigas, como vocês já acompanharam a introdução do nosso tema, onde é feita a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, do texto que nos acompanha nessa semana de oração, nós então hoje refletimos na leitura dos Atos dos Apóstolos a figura do naufrágio de Paulo, quando ele e os demais náufragos desembarcam na ilha de Malta. Certo? Então, a nossa reflexão hoje, ela estará pautada dentro desses 2 aspectos. Dessa hospitalidade que foi dada a Paulo e aos náufragos na ilha de Malta, e essa hospitalidade que foi oferecida a essas pessoas excluídas e marginalizadas. Então, antes de começarmos a reflexão, eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? É um prazer imenso participar da semana de oração pela unidade cristã. Por quê? Porque quando nós estamos reunidos nessa semana de oração, nós não estamos fazendo nada mais do que cumprir aquilo que é um pedido do próprio Jesus, que lá no Evangelho de João nos diz o quê? Para que todos sejam um, assim como ele e o Pai também são um. Então isso para nós é muito importante, mas muito importante mesmo. E toda vez que nós participamos dessas semanas de oração pela unidade cristã, nós também, pessoal, nós nos aproximamos daqueles irmãos que nos são separados, que são de outras denominações cristãs. E aí é quando a gente percebe a riqueza que nós temos muito mais elementos que nos unem do que elementos que nos afastam. E nós, nesse mundo plural, nesse mundo que nós precisamos cada vez mais tecer relações no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito religioso, a gente compartilhar experiências de oração nesses momentos é muito gratificante. Porque só assim a gente consegue sair um pouquinho, né, do nosso mundinho fechado e ampliar a nossa visão sobre os cristãos de uma forma muito mais ampla. Mas, voltando a falar da nossa reflexão, esse momento eu peço que você tente se colocar como aqueles homens que naufragaram com o apóstolo Paulo. Imagina a situação. Você está em um navio, na maior parte das vezes os naufrágios se dão à noite, e de repente você naufraga, o navio fica despedaçado, você está atirado ao mar. E aí o movimento das marés acaba te levando para uma ilha, mas está à noite, você não consegue identificar aonde você está indo. Então imagina o desespero que não toma conta de uma pessoa que é náufraga, de uma pessoa que está numa água extremamente gelada, torcendo para chegar logo a um porto seguro para poder ser salvo. E eu também convido você, nesse instante, a se colocar no lugar dos pobres, excluídos e marginalizados que o Evangelho nos faz. Sempre vamos pensar o seguinte: esses indivíduos, eles sabiam desses grandes eventos sociais que aconteciam na sua cidade. Essas pessoas sabiam das festas, da alegria que rolava nesses grandes banquetes, mas a sua condição era de totalmente excluído. Como que essas pessoas se sentem diante disso? Como que é essa vida, essa marginalização? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pense da seguinte maneira: tanto o náufrago quanto esses excluídos
são pessoas que veem a morte de muito próximo. A ideia de morte para eles é algo muito presente naquele momento em que eles estão vivendo. E o que essas pessoas esperam? No que elas acreditam? No que elas depositam a sua esperança? Hoje, se nós pegarmos o contexto que nós estamos vivendo, acaba não sendo muito diferente disso daí. Nós estamos passando por um momento único na nossa vida, que é esse momento dessa pandemia, onde nós estamos passando por situações extremamente inusitadas, para as quais nós não temos respostas, e o pior de tudo é nós, enquanto cristãos, vermos que cristãos estão, como disse o irmão Marcelo Barros, numa reflexão que ele fez recentemente sobre um evangelho diário, estão fazendo um julgamento de Deus. Nós ouvimos isso de cristãos, que falam, como assim o julgamento de Deus? Por que Deus permite a pandemia? Por que Deus não age para tirar a pandemia? Com coisa que Deus fosse agir conforme a nossa vontade. Então, mas tudo bem. E por outro lado, a gente vê cristãos, como alguns líderes religiosos, usando essa situação para poder lucrar com a fé alheia. E isso é muito complicado. É muito complicado mesmo. Então, o mesmo contexto de morte que nos relata o naufrágio e nos relata a situação daqueles que eram excluídos, nós podemos trazer para o dia de hoje. Só que também, aí a gente vai ter o quê? Nós vamos ver que Deus não abandona aqueles que nele confiam. Imagina que nessa viagem, quantas pessoas que o apóstolo Paulo não converteu? E logicamente que quando tem esse naufrágio, olha o lugar que Deus prepara para eles. Eles chegam na ilha de Malta e o que acontece? Eles são recebidos com uma hospitalidade que eles nem sequer imaginavam. O que as pessoas fazem? Acendem uma fogueira para aquecer aquelas pessoas que estão saindo do mar, oferecem alimento, oferecem abrigo, oferecem proteção. Inclusive o centurião romano, que tinha tudo para ser um grande inimigo, se mostra alguém o quê? Adepto a acolher aquele que mais precisa. Eu gosto de imaginar que nessa passagem do Evangelho, a alegria que esses pobres, que esses marginalizados, que esses excluídos tiveram quando o servo vai convidá-los. Quando o servo sai dizendo, venham para a casa do meu Senhor, porque lá a mesa hoje será farta. Imagina, os pobres, os oprimidos, depositam a sua esperança em quem? Em Deus. E quando vem uma situação como essa, não tem como você não dizer que esse é um sinal de Deus que está agindo em prol dos mais fracos, do Deus que vem para ajudar os pobres. E aí eles sentem toda essa hospitalidade, esse recebimento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando nessa semana tão importante para nós, o que eu gostaria de terminar a minha reflexão? Eu gostaria de exortá-los a fazer o quê? A se manter perseverante na sua oração, a se manter perseverante na sua fé. Tudo isso vai passar. Algo bom está sendo preparado para nós, podemos ter a certeza nisso, que o nosso Deus nunca nos abandona. E trazendo para o nosso contexto de semana de oração, essa ideia da hospitalidade, da gentileza, é algo que a gente precisa exercitar cada dia mais. Aonde eu vou exercitar isso? Eu vou exercitar isso na minha família, eu vou exercitar isso na minha vida social, na minha vida profissional, certo? Nas minhas relações políticas, sociais, nas minhas relações de bairro, é aí que eu vou literalmente fazer o quê? Eu vou aperfeiçoando essa ideia da hospitalidade. Nós ainda somos uma região que talvez não tenha muitos imigrantes que nós precisamos acolher, mas nós temos muitas pessoas que precisam, não somente do nosso acolhimento material, mas acima de tudo nesse momento, do nosso acolhimento espiritual. E que bom, se isso fazer você se aproximar daquelas pessoas que não congregam na mesma igreja que nós católicos congregamos, pessoas que talvez pratiquem uma outra religião, você souber chegar a essas pessoas com respeito, respeitando a diversidade
cultural e religiosa que elas têm. Fazendo isso, com certeza, você estará fazendo aquilo que essa semana de oração nos pede, a qual é que gentileza gera gentileza. Tá bom? Obrigado por estarem nos acompanhando. Um prazer muito grande poder falar com vocês. Muito obrigado. E agora nós vamos fazer o nosso encerramento a partir da oração que o dia de hoje nos pede para a semana de oração. Ó Deus de órfãos, viúvas e estrangeiros, coloque em nosso coração um profundo senso de hospitalidade. Abra nossos olhos e coração quando nos pedes para te alimentar, vestir e visitar. Que nossas igrejas possam participar da eliminação da fome, da sede e do isolamento e possam animar para a superação de barreiras que não permitem acolher todas as pessoas. Isso te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, que está presente nos menores de nossos irmãos e irmãs. Amém. Que o vento sopre suave sobre tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça teu coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair de teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar a teus ouvidos seja recebida com carinho e possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para as nossas vidas. Amém.